A garotada está cada vez mais esperta, né? Ainda bem cedo, as crianças pequenininhas já aprendem a usar os dedinhos para mudar a tela do celular dos pais, adoram assistir a vídeos no tablet, tecnologia com elas mesmas. Mas antes de chegar ao processo de alfabetização, é importante que ela aprenda e desenvolva algumas habilidades. A psicopedagoga Maria Carolina Lolli vai contar para a gente que habilidades são essas. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, tem pais que às vezes já querem incentivar em casa a criança a aprender a ler e escrever ainda muito cedo. Isso pode provocar alguma dificuldade depois para a criança, né? Isso não é bom, justamente porque as crianças não têm o aparato cognitivo ainda formado para essa tarefa tão complexa que é ler e também escrever, né? Então, a primeira criança aprende a escrever e depois a fluência da leitura ela acontece aos poucos conforme ela vai evoluindo, né? Uhum. O forçar, nesse caso, pode trazer danos seríssimos depois. Isso, porque tudo aquilo que é obrigatório, aquilo que não está na hora de acontecer, vai ser um pouco mais difícil, né? E acaba também a criança pegando raiva por aquilo, porque se eu sou obrigada a fazer, eu não preciso, né? É uma coisa que me traz um desconforto, me traz uma memória ruim. Então, por isso que não é bom a gente tentar fazer aquilo que não está ainda na idade certa de acontecer, ou que não está na fase correta de se acontecer. Ou seja, tem o tempo de maturação aí da criança. Isso, porque para a criança aprender, por exemplo, a escrever, ela precisa ter força nos músculos das mãos e do antebraço. Se a criança ela não tem essa força, se ela não tem esse desenvolvimento, consequentemente vai ser difícil dela pegar o lápis. Depois, o fato dela pegar o lápis errado pode causar desconforto, pode causar dor. E além do movimento errado que ela vai fazer, com certeza, a professora vai chamar a atenção que a grafia, ou seja, que o desenho da letra não está como deveria. Mas por que esse desenho não está como deveria? Justamente porque ela não tem ainda a habilidade motora para isso. Outra capacidade que a criança desenvolve é a coordenação visiomotora. Essa coordenação visomotora diz respeito à correspondência entre aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós fazemos. Então, às vezes, eu enxergo a linha, mas eu não tenho força motora e não tenho coordenação motora fina ainda suficiente para que eu acompanhe com o meu desenho essas linhas que eu estou enxergando, né? Então, a criança precisa de pintura, ela precisa aprender a recortar, que também não é uma tarefa difícil. Então, são muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas antes dessa aprendizagem da grafia das letras, dos números, etc. Eu fiz magistério antes de fazer jornalismo e eu lembro que eu tinha uma professora que dizia muito assim, criança não pode pular fase. Uhum. Toda vez que pula a fase, fica um buraco que lá na frente vai aparecer. E com certeza. E essa questão motora, a gente tem percebido essa diferença, né? De crianças que foram alfabetizadas anteriormente, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, elas têm maior facilidade do que crianças que estão sendo alfabetizadas hoje em dia. Por que isso? Infelizmente, as escolas, elas têm deixado para trás essas atividades psicomotoras. E isso tem prejudicado e muito o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, a questão espacial, a questão da lógica, até mesmo a aprendizagem da leitura e da escrita tem sido mais penoso para as crianças do que era anteriormente. Me corrija se eu estiver errada. Uhum. Foi puxado um ano o início da alfabetização, é isso, né? Nessa grade não muito nova, né? Mais recente? Então, não é bem isso, né? Porque foi assim, a criança agora, ela é obrigatoriamente, com 4 anos, ela precisa entrar na escola. Então, 4 ou 5 anos, né? Estaria na educação infantil, né? Obrigatoriamente. Uhum. Nesses 4 e 5 anos, a gente precisa fortalecer muito essa questão da coordenação motora fina, desenvolver essa parte da questão da coordenação motora fina. Para daí sim, quando a criança faz 6 anos, que seria a idade corte, né? Para que ela esteja no primeiro ano. Com 6 anos, a criança já tem habilidade cognitiva, desde que, se com 4 e 5 anos a coordenação motora tenha sido trabalhada, então ela conseguiria aprender as letras, aprender a ler, escrever, a questão dos números, tudo isso. Só que para que isso aconteça de uma maneira agradável para a criança, não pode pular a fase da educação infantil, que é a parte motora, né? É o que as escolas têm deixado para trás, e isso está prejudicando bastante. Eu te fiz essa pergunta porque há muito, muito tempo atrás, na minha época, é horrível falar isso, você entrava com 7. Mas a obrigatoriedade de entrar na escola era com 7 anos ou 6 anos. 6 entrava no prézinho, né? Tinha também aquela coisa do limite de idade, né? Que a gente falou, inclusive, no último programa. E depois com 7 no primeiro ano. Mas era quem fizesse 7 até março, na época, eu lembro certinho. Então, só que, veja, antigamente a gente entrava obrigatoriamente com 6 anos. Isso. Só que aquelas outras habilidades motoras, então, eram aprendidas com 6 anos.
né? No prézinho, né? Hoje, isso. Hoje, como mudou um pouco a lei, com 4 anos a criança é obrigada a estar matriculada em uma escola. Então, 4 e 5 anos, ela teria 2 anos para trabalhar, então, essa coordenação motora. E outro detalhe, como você disse no início, antigamente a gente brincava na rua, a gente tinha amigos. Subia em árvore, tinha uma força, né? A gente tinha brinquedo, né? A gente conversava com as pessoas. Hoje em dia tem se perdido isso. Né? Então, as crianças elas não conversam mais, porque elas não têm amigos reais, né? Elas têm o tablet, elas têm o celular, elas têm isso. Então, a questão da coordenação motora, a questão da estimulação cerebral relacionada a essas questões aí, tem ficado um pouco prejudicada. E tudo isso atrapalha, sim, no desenvolvimento cognitivo, nas aprendizagens futuras, na questão da leitura, da escrita, na aprendizagem da matemática. Pode parecer até uma coisa simples, né? Mas é isso que você falou, a falta de força muscular para escrever vai provocar cansaço, vai desmotivar. Com certeza. Lembra, não sei se né, quando estava na educação infantil, no jardim, a gente tinha perfurador, que a gente fazia atividade de perfurar. A gente fazia bolinhas de papel crepom para colar no papel. No desenho, não né? era? Então, tinham muitas atividades que exploravam essas questões motoras que hoje em dia não são observadas mais na educação infantil. Então, a educação infantil perdeu o foco na questão motora, na questão de desenvolvimento cognitivo e passou a focar a alfabetização. No entanto, o que tem acontecido? A criança que está no infantil 5, aprendendo a ler e escrever já, vai passar por um momento de férias. Só que essa aprendizagem, ela é uma aprendizagem que não é profunda, sabe? É uma aprendizagem muito superficial. Vai passar no momento das férias, ela vai esquecer isso, porque não é uma questão, né? Para que ela seja trabalhada nesse momento, quando a criança chegar no primeiro ano, que ela sim teria condições para aprender, começar do zero, né? Essa questão da alfabetização ficou enfadonho, ficou chato, e ela perde interesse por isso, sabe? Então, isso tem prejudicado muito a questão da leitura e da escrita, principalmente no primeiro e no segundo ano. Isso é uma coisa que foi retirado do currículo dessas séries, ou às vezes por conta de querer cumprir uma coisa mais rápida acaba se passando por cima? É justamente pela cobrança da família. Hoje em dia, qual é a principal cobrança da família? Que a criança saia da educação, que aprenda a ler e escrever. Então, a gente tem orgulho quando nossos filhos escrevem as primeiras palavras. Isso é para se orgulhar mesmo, né? Porque é uma fase importante. Só que a gente precisa ter muito cuidado como isso é passado. Não precisa ter cobrança sobre isso com uma criança de 5 anos. Né? Então, existem fases, existe a fase escolar correta para que isso aconteça, né? Então, a gente tem cobrado muito os professores e a escola precisa cumprir aquela exigência da família, né? Então, a escola não pode deixar o pai triste, vamos dizer assim, né? Então, para suprir essa necessidade, a gente acelera. Só que esse aceleramento aí tem provocado todos esses distúrbios de aprendizagem que nós estamos vivenciando hoje em dia. Além desses distúrbios, corre-se o risco de daqui 3, 4, 5 anos essa criança estar meio saturada da escola? Olha, não é nem 3, 4 anos, é no primeiro ano. Porque, assim, quando a gente cobra muito de uma criança que não tem aparato cognitivo para ter responsabilidade, por exemplo, de tarefa, de fazer de ler, de escrever e tal, aquela coisa, né? Essa obrigatoriedade de tarefas muito elaboradas também faz com que a criança perca o interesse. Eu convivo com crianças, por exemplo, que estão na educação infantil, no último ano da educação infantil, ou seja, no infantil 5 aqui, né? E que eu tenho certeza que o ano que vem, no primeiro ano, darão trabalho com a questão da tarefa. Porque se no infantil 5 já é tão cobrada para fazer tarefa, para fazer cópia, sabe? Para escrever coisas que não teria essa necessidade nesse momento. Então, quando chegar a hora que ela vai ter que fazer a tarefa, vai ter que ter responsabilidade da tarefa, ela já tem na memória dela uma coisa negativa, um sentimento negativo relacionado à tarefa. E é isso que prejudica, então, todo o desenvolvimento escolar. E a garotada, desde sempre, foi meio assim com a tarefa. Agora ficou pior, então. Claro. E, assim, os pais, eles têm a obrigação de cumprir, de cobrar por isso. Então, a gente acaba cobrando demais muito cedo. Né? Então, acaba ficando... A criança guarda a tarefa como algo obrigatório, como algo ruim, como algo que a minha mãe briga, como algo que eu tenho que deixar de fazer as minhas brincadeiras, as coisas que eu gosto, para fazer tarefa. E isso é ruim. A gente espera que na escola, então, o pessoal cumpra essa ideia de
fazer com que a criança tenha essas habilidades para depois ir para a alfabetização. E em casa, o que os pais podem fazer? Em casa, a gente tem para comprar inúmeros materiais que servem para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Existem nas bancas, por exemplo, ou até mesmo na internet para se fazer download de atividades de pontilhado, que são atividades grafomotoras. Essas atividades são ótimas para o fortalecimento das mãos e do antebraço, né? Essas atividades grafomotoras, algumas delas incluem pintura, incluem recorte com as mãos. Então, tudo isso, picar papel, mexer com prendedor de roupa, sabe? Para pedir para a criança ajudar a mãe a pendurar roupa no varal. Então, esses movimentos com as mãos, movimentos finos, delicados, que utilizem a coordenação ocular com a coordenação muscular, né? Com a coordenação com o movimento das mãos, com a ação, são importantes, então, para esse desenvolvimento. Além disso, favorecer, ou se não incentivar as crianças a brincarem, ter brinquedos físicos. Então, ter uma boneca, ter um carrinho, ter bola, né? Ter esses brinquedos que, fora de casa ou até mesmo dentro de casa, a criança consiga interagir com o mundo, coisa que elas não estão mais fazendo. Essa interação, ela é essencial para o desenvolvimento não só da coordenação motora fina, mas para todo o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, sair um pouquinho do mundo virtual, deixar celular e tablet de lado. Com certeza, porque até mesmo a questão do sono prejudica, né? Essa questão da tecnologia exacerbada, as crianças elas estão ficando imediatistas demais, né? Justamente porque é muito rápido a questão da internet, né? Então, elas não sabem mais escutar o espera. Um momento, né? Então, tudo isso auxilia, né? O fato de você ter brinquedos em casa, você ter um tempo para brincadeiras, isso é importante para o desenvolvimento cognitivo de qualquer criança. Maravilha. Obrigada mais uma vez pela participação, viu?